As formas de recepção dos profetas. A profecia acontece somente por meio de uma visão ou sonho, e quando o profeta é inspirado, às vezes ele vê uma parábola. Em certas ocasiões, ele crê ver Deus falando com ele numa visão profética, como em Isaías. Ouvi a voz do Eterno dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E outras vezes ele vê e ouve um anjo falando com ele, e isto é muito frequente. E um anjo de Deus disse-me no sonho, e perguntei ao anjo que falava comigo, e o anjo retrucou-me: não sabes o que são? Logo ouvi a voz de um sagrado servidor. E isso é tão frequente que nem se pode enumerar todos os exemplos. Em outras vezes, o profeta vê uma pessoa humana falando com ele, como em Ezequiel. E avistei um homem que parecia ser de cobre, e me disse: ó filho do homem, depois de ter dito no início que a mão do Eterno pousou sobre mim. Há vezes em que o profeta não vê qualquer figura, mas somente ouve as palavras dirigidas a ele na visão profética, como em Daniel: escutei uma voz humana vinda no meio do rio Ulai, como disse Elifaz. Ouvi então uma voz tranquila a dizer, e como em Ezequiel, e ouvi uma voz que me falava, pois não era o que Ezequiel havia percebido na visão profética o que lhe falava, mas ele contou em detalhes toda a coisa estranha e extraordinária que declarou ter percebido, e começou a descrever o assunto e a forma da revelação, e disse: e escutei aquele que me falava. Após termos falado sobre essa divisão justificada pelos textos, direi que às vezes as palavras que o profeta ouve na visão profética são apresentadas por sua extremamente forte imaginação, como quando uma pessoa sonha que ouviu um grande trovão, um terremoto ou um raio, pois muitas vezes se sonha isto. Há ocasiões nas quais ele ouve as palavras da visão profética como se fosse numa linguagem habitual e familiar, de modo que nada lhe é estranho. Isso fica claro no relato do profeta Samuel, pois quando Deus o chamou no momento de inspiração, ele pensou que quem o tinha chamado 3 vezes consecutivas fora Eli, o sacerdote. Depois, a escritura explica a razão disso e diz que, pelo fato de ele não saber ainda que a palavra de Deus se dirigia aos profetas daquela forma, isso o fez pensar que fora Eli, pois esse segredo ainda não tinha sido revelado a ele. E Samuel ainda não conhecia o Eterno e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Eterno. Ou seja, ele não sabia e ainda não lhe tinha sido revelado que era assim que se manifestava a palavra do Eterno. Quando é dito que ele ainda não conhecia o Eterno, isso quer dizer que ele não tivera uma inspiração profética antes, uma vez que a quem profetiza me faço conhecer a ele numa visão ou falo com ele em sonhos. A explicação do versículo conforme o seu sentido será então: e Samuel ainda não havia profetizado anteriormente, nem sabia que assim era a forma da inspiração profética.